Em 1982, em plena Guerra das Malvinas, um jatinho executivo pousou numa cidade no interior de Minas Gerais. Atravessou a pista, arrebentou uma cerca de arame farpado e só parou quando bateu num barranco. E quando os curiosos se aproximaram do avião, tiveram uma surpresa. De dentro dele começou a sair um grupo de estrangeiros loiros assustados, falando uma língua que ninguém entendia. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Domingo, 16 de maio de 1982. Uberaba, Minas Gerais. Quem conhece Uberaba sabe. É uma cidade de tradições. Capital do gado zebu, terra do Chico Xavier, plantada no coração do Triângulo Mineiro, a uns 480 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade que naquela época tinha por volta de 200 mil habitantes e vivia o seu ritmo pacato de interior. E naquele domingo, o tempo colaborava. Fazia sol, calor, é o tipo de tarde que convida as pessoas para a rua. No Clube Uirapuru rolava um campeonato de patinação. Os cinemas do centro abriram as primeiras sessões da tarde. E perto da cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont, ao lado do Parque das Américas, umas 200 pessoas se juntavam num campinho de terra para assistir a uma animada pelada de futebol. Sim, nessa época o aeroporto lá de Uberaba ainda se chamava Santos Dumont. Depois é que mudou para Mário de Almeida Franco. Nessa época, o Brasil vivia sob o regime militar, já nos seus anos finais. O presidente era o general João Figueiredo, e a abertura política, embora em curso, ainda caminhava devagar. A economia enfrentava a inflação alta e o país começava a sentir os efeitos da crise da dívida externa, que explodiria em poucos meses. E no Atlântico Sul, há menos de 2 meses, tinha começado a Guerra das Malvinas, um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido. O Brasil, que era vizinho da Argentina e parceiro comercial do Reino Unido, tentava manter ali uma posição diplomática equilibrada. E o clima era de tensão, viu? E qualquer coisa que envolvesse presença militar estrangeira, diplomacia ou relações com superpotências chamava atenção. E era nesse cenário que a União Soviética, uma das grandes compradoras de nióbio brasileiro, mantinha relações comerciais diretas com empresas no interior de Minas Gerais. Enquanto isso, nas rádios FM tocavam Physical, de Olivia Newton-John, e Eye of the Tiger, do Survivor. No rádio, no cinema, na música, 1982 foi um ano de explosão cultural. E também o ano em que eu entrei no curso de mecânico de manutenção de aeronaves lá na base aérea de Santos. E em Uberaba, naquele domingo de maio, um jatinho da TAM se aproximava do aeroporto. O avião era operado pela TAM, a Táxi Aéreo Marília, que na época era uma empresa de táxi aéreo com sede no interior de São Paulo. Não confundam com a TAM Linhas Aéreas que viria depois. Naquele tempo, a TAM de Rolim Amaro operava uma frota de jatos executivos e fazia fretamentos por todo o Brasil. Na cabine de comando estavam 2 pilotos, o comandante R. Santos Canhede e o copiloto José L.C. O comandante era formado pela Península Aviation Company desde 1975, na categoria de piloto de linha aérea. Tinha 4.600 horas totais de voo, sendo mais de 1.000 horas no Learjet. O copiloto era formado pelo Aeroclube de Bragança desde 1978 na categoria de piloto comercial. Tinha 1.300 horas totais e 41 horas no tipo. Repare nesse detalhe, o copiloto tinha apenas 41 horas no Learjet. Mas o que esse voo tinha de diferente era a lista de passageiros. O avião tinha sido fretado pela CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, sediada em Araxá. A CBMM é até hoje a maior produtora de nióbio do mundo. E naquele período, a União Soviética era uma das grandes compradoras do minério. A bordo estavam o embaixador da União Soviética no Brasil, Vladimir Chernyshев,
a esposa dele, o primeiro secretário da embaixada, Andrei Dmitri, Vladislav Kurenkov, o chefe da representação comercial soviética no Brasil, e sua esposa, Larissa, Vitaly Fitsov, funcionário da embaixada, com a sua esposa, Svetlana, e o filho do casal, o Eugênio. E havia mais um passageiro, José Alberto Camargo, o presidente da CBMM. São 10 pessoas a bordo de um jatinho executivo. 2 tripulantes, 8 passageiros. E o motivo do voo? A comitiva soviética tinha ido até Araxá visitar a planta de produção de nióbio da CBMM. O nióbio, para quem não sabe, é um metal usado para fortalecer ligas de aço, com aplicações em indústria aeroespacial, construção civil e infraestrutura. Era estratégico para os soviéticos. Concluíram a visita e o Learjet decolou de Araxá com destino a Brasília. Mas antes, fariam escala técnica em Uberaba para reabastecer. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. O avião era um Learjet 25B, de matrícula Papatango Kilo Zulu Yankee. O Learjet 25 é um bimotor a jato executivo fabricado pela Learjet, dos Estados Unidos. É uma versão alongada do Learjet 24, projetada para acomodar até 8 passageiros mais 2 tripulantes. A fuselagem eles esticaram em um pouco mais de 1 metro, 1,20 m em relação ao modelo anterior. A variante 25B entrou em produção em 1970. Tinha 2 motores GE CJ610, cada um produzindo cerca de 1.340 kg de empuxo. A velocidade de cruzeiro era em torno de 820 km por hora. Teto de serviço, mais de 15.000 metros. E ele tinha um alcance de 2.500 km. Era um avião rápido, ágil e muito popular no mundo da aviação executiva, mas tinha suas particularidades. O Learjet 25 era considerado um avião desafiador de pilotar. A carga de trabalho na cabine era alta, as velocidades de aproximação e pouso eram acima da média, e em aeroportos em altitude elevada ou com temperaturas muito altas, ele exigia pistas longas. E esse é um ponto importante, porque segundo dados do fabricante, consultando-se ali o ábaco de distância de pouso para o Lear 25 nas condições de Uberaba, sem reverso e com anti-skid operando normalmente, a aeronave precisaria de 786 metros de pista para parar. Se o anti-skid não estiver funcionando e o piloto modular a frenagem manualmente, acrescenta-se 60% a esse valor, o que daria 472 metros a mais, totalizando 1.258 metros para parar. A pista do aeroporto de Uberaba tinha 1.759 metros de asfalto. Então, pela teoria, a pista era suficiente, mesmo com margem apertada. Mas a teoria, ela só funciona quando tudo está nos conformes. Aliás, falando em coisa que só funciona quando está tudo nos conformes, roupa, eu sei que parece que não tem nada a ver, mas pensa comigo. Quantas vezes você comprou uma camiseta que no primeiro dia estava ótima e em 2 semanas já tinha virado pano de chão? Encolheu, desbotou, perdeu a forma. Aí você compra outra e outra e no final do ano você gastou uma fortuna em roupa descartável, achando que vai dar certo dessa vez. Spoiler, não dá certo. É por isso que eu uso, que apoia esse canal e te convido a usar também. A tecnologia dos tecidos deles é absurda. Não desbota, não deforma, seca rápido, não dá mau cheiro, é roupa feita para durar e não para ser trocada todo mês. E agora, no mês do consumidor, usando o meu cupom LITO, nessa semana do consumidor, os seus descontos podem chegar a até 50% off, somando com as promos que tem lá no site. Metade do preço da roupa em desconto. E se você pagar no Pix, ainda tem mais 10%. Tá louco? O link tá aí na descrição, tá? Faça a escolha inteligente. A sequência dos fatos é a seguinte, tá? O Learjet, o Zulu Yankee, vamos chamar assim, ele decolou de Araxá no início da tarde de domingo, 16 de maio de 1982, com destino a Brasília. A bordo, 10 ocupantes. O voo
curtíssimo, porque Araxá fica a cerca de 170 quilômetros de Uberaba, e essa escala era apenas para reabastecimento. Um toquinho rápido, enche os tanques e segue viagem para Brasília. Mas antes mesmo de chegar a Uberaba, já tinha problemas. Quando eles fizeram a rota Brasília-Araxá, essa é a etapa anterior, tá? O avião já apresentava duas panes. O sistema de anti-skid dos freios, que é o sistema que impede o travamento das rodas durante a frenagem, estava funcionando de forma intermitente. E o Thrust Reverser, que é o sistema que redireciona o fluxo dos motores para ajudar na desaceleração, estava com atuação anormal. Eu nem sabia que esse Learjet 25B tinha reverso, tá? Mas o relatório final confirma que o Zulu Yankee tinha sim Thrust Reverser instalado. Porque ele não é um equipamento padrão de fábrica no Lear 25, mas essa aeronave específica ela estava equipada com o sistema. E ele não estava funcionando direito. Além disso, os tirantes e cabos do paraquedas de frenagem, pois é, o Learjet tem paraquedas de cauda que pode ser acionado como último recurso de desaceleração. E os tirantes estavam deteriorados. E tem mais, num pouso anterior o pneu externo já havia estourado e o pneu interno se desgastou até a quarta lona. Depois que trocaram o pneu, o avião foi dado como disponível para voo sem que fosse feita uma inspeção no sistema anti-skid. Então olha só, a gente tem um avião com anti-skid intermitente, o reverso anormal, o paraquedas de frenagem com cabos deteriorados e pneus que já tinham dado problema antes. Calma, que piora e muito. Essas panes não foram sanadas em Brasília, porque não existia manutenção desse nível lá naquela base. Apenas os pneus foram trocados. E na etapa Brasília para Araxá, o comandante, meio receoso de estourar os pneus novamente lá em Araxá, decidiu pousar utilizando apenas o reversor. Mas, como o reversor estava com problemas, ele usou um procedimento alternativo. Colocou o switch de controle do reversor na posição de teste. Nessa posição, a trava das manetes de aceleração é liberada e o reverso opera independente das condições normais de segurança. Ou seja, as manetes ficam livres para serem aceleradas, as conchas do reverso também podem ser atuadas sem que o sistema verifique se o trem de pouso está pressionado no chão, sem saber se as manetes estão em marcha lenta ou até se o microswitch do trem de pouso está acionado. O pouso em Araxá, usando esse procedimento improvisado, é uma verdadeira gambiarra, foi normal. Agora vamos para o trecho Araxá para Uberaba. O comandante colocou um passageiro no assento do copiloto. Segundo o relatório final do Cipaero, o copiloto José LC foi para a primeira poltrona da cabine de passageiros e ficou ali atrás do cockpit até o momento do acidente. E no momento do pouso, ele estava em pé ao lado do pedestal de manetes, auxiliando nos cheques e manuseando os comandos do reverso. Pausa para processar essa informação. O copiloto não estava no seu assento, ele estava em pé, e quem estava sentado no banco da direita, do lado do comandante, era o José Alberto Camargo, o presidente da CBMM. Ele era um piloto brevetado, mas sem habilitação para operar aeronaves do tipo Learjet. Quando pousou em Uberaba, o comandante tentou repetir o procedimento de gambiarra que ele tinha usado com sucesso em Araxá. Cruzou a cabeceira da pista 16 praticamente na velocidade de referência, que é a VREF, e tocou bem no início da pista. Até aí, tudo certo. E então ele tentou acionar o reverso 2 vezes. Enquanto isso, o copiloto de pé ao lado estava colocando o switch de comando ali na posição de teste. E claro que alguma coisa deu errado. Provavelmente as conchas do reverso não se armaram, e como o switch estava na posição de teste, as travas das manetes foram liberadas e os motores aceleraram. E em vez de desacelerar, o avião estava acelerando na pista curta. Quando sentiu que não havia desaceleração com o reverso, o comandante acionou o freio com o anti-skid ligado. Sentiu um certo descontrole direcional da aeronave e uma redução de velocidade quase imperceptível. E os pneus externos estouraram. E os pneus internos só deixaram marcas de frenagem efetiva nos últimos 560 metros de pista. 560 metros de uma pista de 1759. Como último recurso, ao sentir que ele iria ultrapassar a pista, o comandante acionou o paraquedas de frenagem. O paraquedas
abriu, mas se partiu na extremidade, provavelmente por deterioração dos tirantes, porque esse paraquedas fica alojado próximo à bateria do avião, exposto aos vapores ácidos. Em nenhum momento foi utilizado o freio de emergência, e a aeronave varou a pista e percorreu mais 92 metros atravessando uma estrada de terra, derrubando uma cerca e cruzando uma estrada asfaltada. O impacto frontal contra o barranco foi a uma velocidade média estimada de 30 nós, cerca de 55 km por hora. E ali naquele barranco, o avião finalmente parou, a menos de 10 metros de onde 200 pessoas assistiam a uma partida de futebol. O jogo parou, mas só por 15 minutos. Depois começaram a jogar bola de novo. Outro detalhe, no momento exato do acidente, não passou nenhum veículo na rua que o avião atravessou. E fim de semana costumava andar carro ali. Se um carro estivesse ali naquela hora, a história teria sido bem diferente. Quando a poeira baixou, ninguém perdeu a vida, mas os ferimentos não foram tão simples assim. Segundo o relatório final, 7 dos 10 ocupantes sofreram ferimentos entre leves e graves. 3 saíram ilesos. O José Alberto Camargo, que era o presidente da CBMM, que estava ali, sentado no assento do copiloto, ficou com o pé esquerdo preso entre as ferragens. E ele permaneceu preso na cabine do avião por 3 horas e meia, até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. E também os serralheiros que serraram ali, cortaram a estrutura da cabine para libertá-lo. Ele teve 5 dedos do pé esquerdo esmagados, um dedo da mão direita quebrado e diversas escoriações. Ele foi operado durante 5 horas no Hospital São Domingos de Uberaba, onde os cirurgiões reimplantaram os dedos do pé por meio de microcirurgia. E segundo os relatos, o Camargo ficou calmo ali durante todo o resgate. 3 horas e meia preso nas ferragens, com os dedos esmagados, recebendo apenas cuidados preventivos dos médicos que chegaram no local. O Andrei Dmitri, o primeiro secretário da Embaixada Soviética, sofreu fratura na coluna e foi submetido à cirurgia. A Svetlana Fitsov sofreu ruptura de alça intestinal e também foi operada na madrugada de domingo para segunda-feira. O embaixador, o Vladimir Chernyshev, por sua vez, não sofreu nenhum arranhão. E na manhã do dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, já tinha retornado para Brasília. Os pilotos, tanto o comandante R. Canhede e o copiloto José LC, também tiveram apenas escoriações. O relatório final registra ainda um dado preocupante sobre o resgate. O caminhão dos bombeiros compareceu ao local do acidente com apenas um homem que demonstrou despreparo para a atividade. Em 1982, no interior de Minas Gerais, os recursos de combate a incêndio e primeiros socorros em aeroportos eram limitados. Enquanto ao Learjet, a aeronave sofreu perda total. O repórter Paulo Nogueira, do Jornal da Manhã de Uberaba, foi o primeiro jornalista a chegar ao local do acidente. E o que ele encontrou ali não foi só um avião batido. Ele encontrou uma operação ativa de cerceamento da imprensa. Segundo os relatos, um dos pilotos do avião acidentado, ainda trajando uniforme, tentou impedir Paulo Nogueira de fotografar o acidente. Um outro indivíduo, identificado como funcionário da TAM, também agiu para impedir o trabalho do jornalista. Policiais militares do 4º Batalhão, que foram chamados às pressas, aderiram ao esforço de afastar os curiosos e os jornalistas. Câmeras foram confiscadas, filmes foram apreendidos. O repórter, o Luiz Roberto, do jornal Lavoura e Comércio, foi impedido de fotografar e foi colocado dentro de uma viatura policial, no Camburão. A esposa do gerente da Infraero em Uberaba, que estava registrando o acidente para a própria empresa, também foi impedida de trabalhar. Se a gente tem imagens desse acidente hoje, é por causa de uma jogada de Paulo Nogueira. Quando ele percebeu que iam confiscar o material dele, ele passou a câmera com o filme já utilizado para uma outra pessoa que estava do lado de fora do cordão de isolamento. Depois, ele entregou para os policiais um filme virgem, como se fosse o que ele tinha usado para as fotos. Espertão. O jornal não circulava nas segundas-feiras, então as fotos só foram publicadas na terça-feira, 18 de maio, e o caso ganhou repercussão nacional.
TV Globo chamou Paulo Nogueira, que forneceu a notícia para o Fantástico. Depois os jornais do Estado de São Paulo, o Globo, o Jornal da Tarde também cobriram esse acidente. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era uma só. O que estava fazendo um passageiro na cadeira do copiloto? Essa pergunta foi manchete de capa do Jornal da Manhã na quinta-feira, 20 de maio de 1982. E ela resume a principal controvérsia desse acidente. Eu tenho minha tese, mas eu só falo se você deixar o like no vídeo agora. Tá? Um perito da Força Aérea Brasileira chegou a Uberaba na segunda-feira para iniciar a apuração. A FAB, através do CENIPA, é a responsável pela investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil. E na quarta-feira, o capitão Sérgio Checchia, ele é representante do CIPAER, convocou uma reunião na cidade. E ele não mediu palavras. O Checchia afirmou que tudo o que foi feito depois do acidente estava errado. Que ele, como representante do CIPAER em Uberaba, era a autoridade responsável por coordenar o resgate e a preservação do local, e que ele foi impedido de entrar no perímetro do avião. Ele foi barrado, ele precisou mostrar a sua carteira de capitão para se identificar. E então ele fez a pergunta que todos queriam fazer. Se o avião estivesse sendo pilotado por um passageiro, isso é uma hipótese? Ele falou isso numa coletiva, tá? Um passageiro sentado na cadeira do copiloto, isso é uma hipótese. Não estou acusando ninguém. E ele continuou. Um outro tripulante ficaria ali por quê? Para impedir que jornalistas cumprissem os seus deveres? Para impedir que fotografassem aquele passageiro no comando do avião? O Checchia declarou que tinha em seu poder as fotografias reveladas que mostravam o copiloto ali, a paisana, ou seja, sem uniforme, e que ele iria enviar essas fotos ao Ministério da Aeronáutica. Ele tinha 37 anos de FAB e disse que nunca na carreira inteira tinha visto uma situação como aquela. E agora que a gente tem o relatório final em mãos, a gente sabe mais. O CIPAER confirmou. Um dos passageiros estava realmente sentado na cadeira do copiloto no momento do pouso. E o relatório afirma textualmente que o comandante colocou o passageiro no assento do copiloto durante o trecho Araxá-Uberaba e que o copiloto foi para a poltrona de passageiros e que permaneceu no cockpit até o acidente, de pé do lado do pedestal de manetes. Porém, o relatório final também registra que, embora a presença do passageiro no assento do copiloto seja incompatível com uma operação aérea, não foi possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre esse fato e o acidente em si. Isso não significa que não tenha influenciado. Significa que o relatório não conseguiu provar, com evidências técnicas, que a presença do passageiro no banco do copiloto tenha sido o fator determinante para a excursão de pista. O que o relatório final estabelece com clareza são os fatores contribuintes para o acidente. A conclusão do relatório final classifica o acidente como uma aterrissagem longa, de classificação grave, e aponta 3 categorias de fatores. No fator humano, indícios de contribuição. A operação de pouso foi realizada sem que os pilotos tivessem confiança no sistema anti-skid da aeronave. Os pilotos sabiam que o anti-skid estava intermitente, sabiam que o reversor estava normal e mesmo assim decidiram continuar o voo. Fator material. Não existe indícios de contribuição. A aeronave não sofreu nenhuma falha estrutural ou mecânica imprevista. Tudo o que falhou, anti-skid, reversor, paraquedas, isso já era conhecido como defeituoso antes do pouso. Fator operacional. O relatório é direto. Deficiente. A manutenção da aeronave, deficiente a operação da aeronave, deficiente a doutrina de segurança de voo. Pense nisso como uma corrente. Cada elo é uma decisão que parece até pequena quando acontece isoladamente. A manutenção despachou o avião com panes conhecidas. A tripulação aceitou operar com essas panes. O comandante improvisou um procedimento de pouso, gambiarrou, que não estava previsto no manual. E quando o procedimento improvisado falhou, não tinha mais nenhum recurso. O relatório detalha mais. Durante a verificação pós-acidente na aeronave, foram encontrados os circuit breakers, que são os disjuntores, os engine connectors e o primary latch, todos saltados. Se essa já era a situação no momento do pouso, as conchas do reversor simplesmente não teriam como abrir. E esses disjuntores, além de saltarem por sobrecarga elétrica, também saltam quando o switch do reversor fica armado por mais de 3 minutos. E segundo a declaração dos próprios pilotos, isso poderia ter acontecido durante o check antes da partida nos motores ainda em Araxá. Ou seja, é possível que desde a partida de Araxá, o sistema de reversor já estivesse eletricamente
teoricamente desabilitado e ninguém percebeu. E aí, quando o comandante tentou usar o reverso em Uberaba, colocando o switch na posição de teste, as travas das manetes foram liberadas e os motores aceleraram, mas as conchas não abriram. Em vez de desacelerar, o avião acelerou e o resto você já sabe. E como se essa história não tivesse mistérios suficientes, existe mais um mistério. Em toda a base de dados de acidentes aeronáuticos nacionais e internacionais, a data registrada para esse acidente é segunda-feira, 24 de maio de 1982. 8 dias depois da data real do acidente. Porque o acidente aconteceu no dia 16 de maio. Isso é confirmado pela capa do Jornal da Manhã, que traz essas fotos do Paulo Nogueira. É confirmada pela edição da Folha de São Paulo de terça, pelo Jornal da Manhã de quinta, que traz a reunião até com o capitão Shekia. E agora também é confirmado pelo próprio relatório final do CIPAER, que registra a data como 16 de maio de 1982, às 18h35 Zulu. Menos 3, 18 menos 3, 15. 15h35 hora local, a não ser que fosse horário de verão, aí seria 16. Mas no site da Flight Safety Foundation, no Aviation Safety Network e em outros sites, a data continua errada. O relatório final do CIPAER não se limitou a apontar o que deu errado somente. Ele termina com uma série de recomendações que, quando a gente lê 43 anos depois, continuam atuais. Primeira recomendação: as empresas aéreas deverão aprimorar o seu sistema de avaliação de desempenho, tanto na área de instrução quanto no acompanhamento de operacionalidade de suas tripulações. Em outras palavras, não basta treinar o piloto, é preciso acompanhar se ele está operando dentro dos padrões para que ele foi treinado. Segunda recomendação: os pilotos devem ter em mente que os procedimentos previstos no Manual de Operações das Aeronaves são frutos de estudos exaustivos e de larga experiência e visa sempre o melhor desempenho e a segurança das operações. Toda e qualquer dúvida deve ser discutida na área competente da empresa e junto ao fabricante, antes de qualquer mudança de procedimento. Traduzindo, não improvise, não faça gambiarras. O manual existe por uma razão. Terceira recomendação: as normas operacionais das empresas de transporte aéreo têm por finalidade a padronização dos procedimentos e a segurança das operações. Observar essas regras, além de constituir ato de disciplina, reforça substancialmente a segurança do voo. Quarta recomendação: o comandante de uma aeronave, pela legislação em vigor, é o responsável pela condução segura do voo. Para isso, é necessário que suas decisões se pautem sempre no conhecimento de sua aeronave e suas limitações, para que não sejam feitas concessões que comprometam essa segurança. Essa recomendação aponta diretamente para a decisão de permitir um passageiro no banco do copiloto e de improvisar procedimentos de pouso. E a quinta recomendação é que talvez tenha aplicação mais ampla. Deve-se sempre observar que as panes, mesmo que sejam itens que não estejam na listagem do MEL, na lista de equipamentos mínimos, não sejam cumulativas, porque elas diminuem os recursos à disposição do piloto. Uma correta avaliação deve ser feita para o prosseguimento de um voo, mesmo que o voo esteja fora da base. Conclusão: 43 anos se passaram. O campinho de futebol já não existe mais. No lugar dele agora tem uma praça de esportes. A pista do aeroporto de Uberaba foi alongada. O Papatango, Kilo Zulu Yankee, virou sucata. José Alberto Camargo seguiu à frente da CBMM por muitos anos. A táxi aéreo Marília se transformou ao longo das décadas na TAM Linhas Aéreas, que depois se fundiu com a LAN Chile para formar a Latam Brasil. E o relatório final, datado de novembro de 1982, encerrou a investigação. Mas muitas perguntas permaneceram. Quem estava de fato com as mãos nos comandos durante aquele pouso? Será que José Alberto Camargo manipulou os controles? Isso teria afetado o resultado? E por que a imprensa foi ativamente impedida de documentar o acidente? E essa história do dia em que um avião soviético quase invadiu uma pelada no Triângulo Mineiro ficou restrita às memórias dos uberabenses que estavam ali naquela tarde de domingo e aos poucos registros de jornais locais que sobreviveram ao tempo. Até aparecer aqui no Aviões e Músicas, é claro. Ah, vocês querem minha tese, né? Bom, eu acho que houve a troca de lugar para o copiloto poder acionar esse switch de teste para permitir essa gambiarra de acionar o reversor em teste. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.
Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube, é baratinho. E além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome, ó, fica aqui, junto com esses amigos, nos créditos finais em que ele aparece. Fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.